Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui em mais uma reunião extraordinária do Conselho Superior do IFB. Antes de dar início, gostaria de lembrar, né, de forma simbólica, hoje, dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra e que o Instituto Federal de Brasília reafirma seu compromisso em prol de uma sociedade que seja mais justa, né, mais fraterna e antirracista. E que o papel da instituição, o papel da escola é debater, discutir e enfrentar essas questões raciais em todos os espaços possíveis. E aí eu já queria fazer o convite a todos os conselheiros e conselheiras, né? Hoje a gente vai ter um bate-papo promovido lá pelo Campus Planaltino, às 19 horas, sobre a questão de cotas raciais. E na semana que vem, o evento que já é tradicional, não só no Instituto Federal de Brasília, mas conhecido nacionalmente, que é o Ser Negra. Então, nós iremos para a 9ª edição este ano, que por questões da Covid vai ser de forma virtual, mas está com uma programação bastante extensa, com muita participação, muito debate, com discussões relacionadas o tema, né, a temática é a periferia, a periferia ao centro, né, um espaço como espaço de produção do conhecimento afrocentrado e o estudo do combate ao racismo, sexismo e classicismo. Então, esse vai ser a temática do 9º Ser Negra aqui do Instituto Federal de Brasília, que inicia dia 24, terça-feira, e vai até o dia 27, tá? 24 a 27 de novembro, sempre das 16 às 18 horas, pela TV IFB no canal do YouTube. Então, sejam todos e todas convidadas a estarem prestigiando e acompanhando os debates, as discussões que vão ser trazidas neste momento. E aqui também queria destacar a ação do Campus Recanto das Emas, né, que este ano reservou parte dos seus recursos do núcleo do NEABI, de estudos afrodescendentes indígenas, e também Campus São Sebastião, que terminou recentemente, tem um grupo de leituras negras que fizeram um projeto de extensão, né, por meio do Google Meet, fizeram uma leitura do livro Um Defeito de Cor, que durou 20 semanas, praticamente 5 meses, cada semana, era toda quarta-feira à tarde, se fazia a leitura coletiva de um capítulo do livro, e discussão. Então, esses são alguns exemplos de ações que devem ser permanentes, né, dentro do Instituto Federal de Brasília e que ocorreram durante este ano. Aí o Germano está colocando aqui no chat, convidando a todos para o festival Recanto do Cinema, é o 2º festival, né, Germano, este ano, e com a participação efetiva do NEABI na organização. E também, eu acho que tem a temática relacionada à periferia, se eu não me engano, neste festival. Então, essa saudação inicial, né, não poderia estar deixando de lembrar este dia, e agora a gente passa para a pauta da reunião extraordinária, pauta única. Temos como convidado aqui o professor pró-reitor de Extensão e Cultura, Paulo Vanderlei, que coordenou o grupo de trabalho responsável por fazer o diagnóstico relacionado a atividades práticas de laboratório. Então, rapidamente recordando aqui, na reunião do Conselho Superior, Pedro saiu um pouquinho, acho que já deve estar entrando, ele deve ter caído. O Pedro, ele falou no finalzinho da reunião que a gente estava tratando da questão do prolongamento do calendário, da extensão do calendário de 2020, que ele tinha sido procurado por alguns professores preocupados com relação às aulas práticas, né, que não fosse retomada de forma soberbada, que houvesse discussão, e daí foi designado, né, foi sugerido, pedido pelo Conselho Superior, o grupo de trabalho, o qual foi formado, né, numa reunião do Colégio de Dirigentes, incluindo gestores e coordenadores de curso, e depois foi reiterado numa reunião extraordinária aqui do Conselho Superior, que foi notado pelo próprio Pedro assim, a ausência de professores e técnicos que atuassem nessas áreas, diretamente nas áreas que não fossem da gestão. Então, nós promovemos uma reunião
e teve ampla participação, foi bastante interessante. Eu conduzi a reunião, Pedro estava participando, Paulo e Romo, que faz parte do GT, outras pessoas, e a gente pôde ouvir diferentes pontos de vista, né? Então, o que dá para perceber por toda essa discussão que a gente tem feito é que não há um consenso em relação às práticas de laboratório, né? De uma liberação ou não de forma presencial, mesmo que seja híbrido ou não. Então, há defesas, tanto que é evidente, assim, é legítima a necessidade de se formar dos estudantes, que alguns têm procurado seus coordenadores de curso, professores e diretores, mas, por outro lado, também é evidente e legítimo a necessidade e a nossa responsabilidade enquanto instituição de preservar vidas, né? Então, nós temos os argumentos, isso foi discutido tanto nessa reunião que teve mais de 50 pessoas participando, que estão diretamente envolvidas com atividades práticas, amplamente debatido também no Colégio de Dirigentes. O GT, além de debater o tema, também provocou o COI, que, por sua vez, fez uma reunião ampliada com os comitês locais. Em todas essas reuniões, não há, assim, o que a gente tem de certo, que não há um consenso em relação a este tema, né? Ainda não há um consenso em relação a isso, mas que a preocupação muito grande é em relação à questão de o que a gente pode fazer, né? Em termos do que a gente consegue fazer e o que a gente sabe que funciona. O que funciona, que a gente tem certeza, é o isolamento social. Isso a gente sabe que funciona. Outras ações a gente não consegue garantir que não vai ter a transmissibilidade ou que vai garantir que ninguém seja contaminado com a Covid. Então, fiz um relato assim, bastante rápido do que aconteceu, né? O processo foi para os conselheiros, para vocês. Hoje, Pedro encaminhou o relato em relação ao processo, e aí eu já passo a palavra ao Pedro e também ao Paulo. Fique à vontade, né? Que conduziu. Pedro, se o Paulo puder também dar 2 palavrinhas, e aí eu sigo contigo no relatório, pode ser? Ok, então vou passar a palavra para o Paulo, que conduziu o GT, né, para ele falar um pouquinho de como foi todo o processo, aí a parte mais metodológica, e em seguida a gente passa para o conselheiro Pedro, que foi responsável pela relatoria deste processo. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros. Eu vou pedir a licença para apresentar. Esse documento, ele está no processo, mas eu peço a licença para poder apresentar e usar ele como guia, até para a explicação do trabalho que foi feito, para a explanação técnica do trabalho que foi feito. Só um segundo. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir o PDF, fica mais fácil de apresentar. Pessoal, todos conseguem ver? Sim, está aparecendo, Paulo. Então, vamos lá. Esse grupo de trabalho, formado depois de solicitação do Conselho Superior, ele recebeu um nome de grupo de trabalho para análise de uma possível retomada de atividades práticas essenciais em laboratório em formato presencial. Então, a base para a implantação do GT é resultado de reunião de colégio de dirigentes. Então, depois de reunião do Conselho Superior, foi solicitada a criação de um grupo de trabalho para fazer esse estudo.
de retomada, de uma possível retomada de disciplinas práticas de laboratório que não foram possíveis serem ministradas por meio de atividades não presenciais. Como a Luciana bem comentou, na 63ª reunião ordinária do Conselho Superior foi solicitado que um docente, um técnico envolvidos em atividades práticas fossem incluídos. Então, foi feita essa reunião expandida. Participei dessa reunião, como a Luciana bem colocou, foram 53 colegas interessados que entraram e colocaram suas opiniões, entraram no debate e se colocaram como... 5 colegas se colocaram como possíveis representantes, os representantes foram votados e escolhidos entre os participantes da reunião. Então, foram escolhidos a Aline Tada Ferreira Santos, técnica de laboratório do Campus Gama, e Paulo Antônio Baltazar Ramos, docente da área de mecânica do Campus Estrutural. Foram realizadas 5 reuniões, então apenas a primeira reunião foi realizada antes da reunião do Conselho Superior, que solicitou a inclusão dos 2 novos membros, da Aline e do Paulo Baltazar. A partir do dia 27, as reuniões foram feitas com todos os membros do GT. Todos os membros do GT foram convidados, sendo que a gente não teve a participação de 2 membros na reunião do dia 11. Então, só na última reunião. Todos os membros participaram das outras. Tendo em vista a atribuição, a determinação dada ao GT, que era coletar informação, então... eu chamo a atenção primeiro para esse ponto. O GT começou o trabalho com foco na coleta de informações, e esse foi o objetivo que a gente levou. Nós primeiro levantamos quais informações seriam importantes a gente trazer para um primeiro momento. Então, levantamos quais campi, cursos, componentes curriculares, e aí informações ligadas a esses componentes, como módulo de oferta, quantidade de estudantes, carga horária, e pedimos justificativas para a realização de possíveis atividades em formato presencial para os campi. Essa planilha de levantamento foi passada aos diretores, com a orientação para que fossem preenchidas com as informações das componentes que apresentam conteúdos práticos que não foram possíveis serem realizadas fora de ambiente de laboratórios. Então, aqui eu vou fazer vou exemplificar, vou pedir licença para exemplificar. Pegamos, por exemplo, o curso de mecânica de automóveis que é ofertado no campus estrutural. Então, esse curso envolve, por exemplo, operação com elevadores mecânicos para conserto de automóveis, e não tem como, é impossível, praticamente impossível, o estudante ter um elevador na sua própria casa, pelo preço, pela condição e pela necessidade de estrutura para ter esse elevador de levantar automóvel. Então, como fazer essa atividade, por exemplo, fora do ambiente laboratório? Esse é um dos exemplos que ocorreram, foi um dos exemplos colocados. Então, foram 13 cursos envolvidos nesse retorno. Os cursos estão listados, todos os cursos com viés prático e com apresentativa de justificativa para um possível retorno presencial em caso de autorização do Conselho Superior. O restante do relatório, pessoal, daqui para frente, ele está bem focado em números. Então, eu vou passar direto as tabelas. Para cursos técnicos integrados, tá, e os quantitativos de estudantes dos campi tá colocados, são aproximadamente aí 450 estudantes em umas 15 a 20 turmas de alguns cursos: manutenção automotiva, química, alimentos, controle ambiental, produção moveleira e eletromecânica. Aproximadamente aí 500 estudantes de cursos técnicos subsequentes em 18 turmas também desses cursos, com a inclusão do vestuário lá do campus Taguatinga. 5 turmas, 70 estudantes de EJA envolvidos nessa condição, nessa situação de impossibilidade de realização de atividade prática para a formação. E dentro dos cursos superiores,
em torno aí de 500 estudantes também, de 25 turmas, Química, Alimentos, Design de Moda e Física. Aqui está uma divisão por campos de estudantes matriculados em componentes que apresentaram essas justificativas. Então, um total de 1.386 estudantes e 66 turmas apresentaram, cujos os campos, professores apresentaram essas justificativas. A partir da construção desses números, o GT iniciou sua discussão no GT sobre algumas condições necessárias para que um possível retorno fosse efetivamente avaliado. Então, além desse levantamento de informações, que era o foco, era o objetivo primário, principal do GT, iniciou-se essa discussão sobre garantia de algumas condições sanitárias e outros procedimentos operacionais necessários para que essa consideração fosse feita, e aí vieram algumas sugestões para análise do Conselho Superior. Necessidade do desenvolvimento de aulas presenciais, a necessidade dessa justificativa pelo colegiado, pela coordenação do curso, que os docentes que apresentem alguma condição de grupo de risco ou idade, segundo a Instrução Normativa 109 do Ministério da Economia, que eles não devam realizar essas atividades presenciais, ressaltando que essa Instrução Normativa ela não proíbe mais o servidor em condição de risco de exercer essas condições, mas a gente julga pertinente deixar essa proibição. O laboratório ter condições mínimas e procedimentos operacionais aprovados pelos comitês de emergência locais e central. Os colegiados de curso e demais setores envolvidos nesse retorno deverão ter os procedimentos operacionais, aqui a gente cita coordenação pedagógica, assistência estudantil, registro acadêmico, colegiados de curso, para que eles façam parte ativamente dessa criação desses procedimentos operacionais. A necessidade de aprovação pelas direções gerais dos campos, pelos comitês locais, para um possível retorno. Então, em especial, atendimento ao guia do MEC, Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica, publicada pelo MEC agora em outubro desse ano. Garantir aos estudantes que optem por não cursar o componente durante essa oferta, que eles tenham garantida a possibilidade de realizar em período letivo posterior. E o link para o processo, que é o processo que foi avaliado e que está encaminhado para vossas senhorias. Com isso, eu encerro essa parte de apresentação. Eu vou deixar a apresentação, vou tirar a apresentação. Eu vou deixar os dados brutos para o relato do Pedro, caso ele ache pertinente, via esses dados públicos, só chamar a atenção que todos esses dados levantados, eles estão linkados, estão elencados no processo em forma de tabela mesmo, de planilha. Eu não vou apresentar para não tornar cansativo, mas todas as justificativas, todas as turmas, todas as informações repassadas pelos campos estão no processo. Como a Luciana comentou, o COI foi provocado como organização, como ambiente de discussão para essas condições de retorno. Então, o COI foi provocado para poder trazer as ponderações e considerações pertinentes. E, além, ultrapassando um pouco a incumbência desse grupo de trabalho, foi proposta no GT uma análise de minuta, uma proposta de minuta aqui, para o caso do Conselho Superior autorizar, constando com essas condições que foram colocadas na apresentação que o GT considerou pertinentes de avaliação. Então, é uma sugestão que vai além das atribuições dadas pelo Conselho Superior ao grupo de trabalho, mas é uma sugestão apenas no caso
do Conselho Superior autorizar essa possível retomada. Então, são sugestões de pontos a serem observados em uma possível autorização de retomada. Ok? E assim eu encerro essa apresentação. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Paulo, pelo relato. Já vou passar aqui direto para o conselheiro Pedro. Oi, boa tarde, gente. Eu peço só para vocês ficarem, me avisarem se por acaso minha voz falhar, porque a internet aqui está oscilando muito e pode ser que falhe para eu repetir, né? Aquilo que tiver travado. Eu tenho um entendimento um pouco diferente, meu entendimento ao fazer o relato foi um pouco diferente do que o Paulo falou agora no final, que o meu relato foi na direção de avaliação não só do trabalho do GT, mas também, principalmente, foi um parecer sobre a minuta de resolução que está lá, porque, enfim, a autorização do Conselho Superior para o retorno ou não envolve uma minuta de resolução que vai trabalhar com isso, né? Então, é só isso, assim, que minha análise vai muito além de todo o estudo que foi feito, de todo o material que está disponibilizado no processo, mas, sobretudo, nesse documento final, que é a minuta de resolução, tá bom? Enfim, depois a gente pode discutir isso aí e ver como é que faz, enfim. Bom, então, no dia 2 de outubro, em reunião do Conselho Superior, eu pedi que fosse constituído um grupo de trabalho para discutir. Daniele, se puder colocar isso, ótimo, obrigado. Um grupo de trabalho para discutir, estudar e analisar o retorno presencial das atividades práticas de laboratórios suspensas por conta da pandemia. A solicitação foi feita, inclusive, a partir de uma demanda de docentes de componentes práticos que temiam um retorno precipitado dessas atividades, sem amplo debate com as pessoas que estão diretamente envolvidas em tais componentes. Então, a ideia é fazer um estudo cuidadoso, propor medidas eficazes para que, caso esse retorno fosse visto como possível, técnicos, docentes, estudantes e seus familiares se sentissem, estivessem seguros em relação a esse possível retorno. No dia 16 do 10, o Colégio de Dirigentes deliberou pela criação do GT, com 2 representantes da reitoria, 2 diretores gerais, 2 diretores de ensino, pesquisa e extensão e 2 coordenadores de curso. Fizeram já uma primeira reunião no dia 20, pela manhã. No dia 20, à tarde, a gente teve uma reunião do Conselho Superior, reunião ordinária, e foi colocado, a reitora passou o informe de que o GT estava funcionando, tinha feito sua primeira reunião, e eu solicitei que fossem inseridos representantes técnicos e docentes que não estivessem na gestão. Foi acolhida essa sugestão, foi feita uma reunião, enfim, a gente debateu sobre isso, a reitora propôs uma reunião em que fosse escolhido esses 2 representantes, e foi feita essa reunião no dia 23 do 10, entre a reitora, os membros do GT, técnicos e docentes de laboratório, onde foram escolhidos 2 representantes, um técnico e um docente para compor o GT. No dia 20 do 10, no dia 27, no dia 3 e no dia 10, foram realizadas reuniões conforme consta no processo, do GT para discussão e realização dos estudos referentes ao possível retorno às atividades presenciais de laboratório, o GT sempre trabalhando na discussão de quais dados seriam coletados e desses dados, quais seriam, a partir desses dados, propor novo levantamento de dados, organização de relatório, etc., que esses dados foram mandados via formulário, e-mail, para os campi informarem, não só os campi, mas também os comitês locais e o COI, né, o Comitê Central. No dia 11 de novembro, o GT realiza a sua última reunião,
sem a análise e o parecer do COI, que consta ao final do processo, e conclui seu relatório, que é essa apresentação, inclusive, que o Paulo fez. Ressalta-se que nem todos os campi enviaram a tempo os dados solicitados pelo GT. Nesse mesmo dia, o professor Paulo Baltazar Ramos, representante docente do GT, solicita o desligamento do grupo, do grupo de trabalho, com algumas avaliações. E aí, esse e-mail também consta no processo, tá? O GT, diz ele que o GT ignora visões discordantes da maioria de seus integrantes, e o GT é formado, sobretudo, por dirigentes. O GT não obteve dados suficientes para propor um retorno seguro. E 3, discordar dos prazos trabalhados pelo GT. Né? A gente está falando de um GT que foi instituído no dia 16/10 e no dia 12/11 já tem esse relatório final. Então, um prazo bem exíguo com que o GT trabalhou. Então, no dia 12/11, o GT insere no processo relatório final de seus trabalhos, encaminhando o mesmo ao Conselho Superior. E no dia 13/11, é inserido o parecer do COI ao processo, sem esse parecer ter sido objeto de análise e discussão do GT. Bom, em relação aos fundamentos do pedido, eles estão colocados acima, né? A abertura do processo foi solicitada pelo próprio Conselho Superior. Nas minhas considerações, eu gostaria de pontuar documentos que estão inseridos no próprio processo, que são fruto de discussão nos campi, em que há essas atividades práticas também. Eu observei que vários campi optaram, mesmo tendo prejuízos acadêmicos, né, imediatos, optaram por não realizar o retorno presencial, depois de consultados os colegiados em que há aulas práticas de laboratório. Se inserem nesses casos campi Brasília, Ceilândia, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião e Recanto das Emas. Essas respostas dos campi constam da página 34 a 43. Inclusive, eu acho ilustrativo o final da ata de reunião do colegiado de gastronomia do Campus Riacho Fundo, dizendo o seguinte: o colegiado não objetiva conceder título pós-mortem a qualquer pessoa e permanecerá atendendo às recomendações de distanciamento social, o que provoca nesse Conselho Superior, ou pelo menos para mim, enquanto conselheiro, uma responsabilidade grande, né, de que talvez, enfim, a gente não sabe o que um retorno presencial pode trazer em termos de consequências. Consequências que não tem volta, né? Diga-se de passagem. Em se autorizando o retorno às aulas presenciais dos campi, que vem essa necessidade, creio-se difícil que nos demais seja viável a manutenção da suspensão das aulas práticas, porque os alunos que vão querer pegar seu diploma no final, que já estão concluindo seu curso, muitas vezes vão querer, vão pressionar, já que tem alguns campi fazendo esse retorno, porque o meu campus, o meu curso não está fazendo esse retorno. Então, eu acho que qualquer autorização de retorno vai acarretar um efeito cascata de pressão para que outros campi retornem também, muitos deles não tendo condições sanitárias por conta disso. Então, tendo isso em vista, considero que um possível retorno presencial deve acontecer com as condições sanitárias necessárias para a segurança de todos os envolvidos, estudantes, técnicos, docentes e seus familiares. Além disso, eu reitero as considerações do professor Paulo Baltazar Ramos, enviadas em razão do seu desligamento do GT por e-mail. Ele fala sobre a desproporcionalidade na representação docente frente à majoritária participação de gestores na composição do GT, o que criou uma assimetria na elaboração dos documentos, sobretudo na minuta de resolução que foi encaminhada ao Conselho Superior sobre o assunto. Como disse a professora Luciana Massucado, reitora do UFB, essa retomada das aulas é uma polêmica que suscita diferentes opiniões e visões, tendo em vista a complexidade do assunto, pouco conhecimento sobre a doença, o vírus, etc. E o que o Baltazar colocou é que o GT não deu abertura ao espaço igual a todos os pensamentos e visões, prevalecendo majoritariamente uma única visão, que na visão dele estava articulada previamente à criação do grupo. Grupo este que deveria estudar e fazer um diagnóstico da situação em seus mais diferentes aspectos.
O segundo ponto, que é a carência de informações obtidas nos levantamentos que embasassem as ações e análises do GT, seja em virtude da dificuldade da demora na resposta dos campi do COI às solicitações do GT, seja pelo cronograma apertado de encaminhar uma minuta de resolução a tempo de valer para o início do próximo semestre letivo, prejudicou também esse trabalho. É notório que a metodologia de trabalho escolhida levou à elaboração de documentos sem que todos os dados relevantes tenham sido adequadamente levantados, verificados, debatidos e analisados. E os prazos, isso tem tudo a ver com o terceiro ponto, que os prazos do cronograma de trabalho comprometeram esse trabalho, acentuou a simetria e fez com que, por exemplo, o parecer do COI não tenha sido objeto de reflexão, análise e debate pelo grupo de trabalho. Passando, e que nem mesmo a versão final dos dados dos diversos campi também não vieram à tona. Só um ponto que, inclusive, eu acho, os dados brutos, como o Paulo colocou, traz dados interessantes, principalmente dos 4 campi que relataram a necessidade ou desejo, em princípio, de retornar para as atividades de laboratório presenciais. E isso deu aí algumas centenas de estudantes impactados por esse retorno que a gente tem aí no processo. No entanto, mesmo os campi que falaram que não vem ou necessidade ou não tem desejo de voltar agora, acham que não é pertinente voltar agora, eles não mandaram o impacto, ou seja, o impacto, inclusive, é maior do que aquilo que está proposto, provavelmente, aquilo que está relatado pelo trabalho do GT, né? E aí eu queria passar o parecer do COI, cuja pertinência é inegável nessas considerações, e o que ele diz nesse parecer? Que ele diz, primeiro, é importante a realização de atividades práticas presenciais, que essas atividades seja precedida de consulta aos estudantes impactados e envolvidos nesse processo, e, se necessário, dos respectivos responsáveis. 2, é pertinente também avaliar o impacto de tal decisão, no âmbito da gestão, em especial, quanto à imagem e responsabilização do IFB, caso ocorra algum fato danoso ao estudante ou servidor envolvidos, uma vez que o IFB seria a única instituição pública de ensino do DF a ofertar atividades práticas presenciais no contexto da pandemia. Cumpre destacar a importância dos comitês locais, em especial quanto à elaboração dos procedimentos operacionais padrão e planos complementares, conforme previsto no plano de contingência do IFB, garantindo sua definição antes de qualquer possibilidade de retorno presencial das atividades práticas, bem como sua viabilização ao retorno das mesmas. 4. Os procedimentos operacionais padrão e planos complementares deverão ser avaliados pelo dirigente máximo da unidade, antes de sua implementação, verificando, inclusive, a disponibilidade de pessoal, insumos e EPIs necessários. Cabe destacar que algumas instituições já publicaram manuais e guias que orientam os procedimentos de retorno em tempos de pandemia da Covid-19. E aí ele cita o MEC, o Ministério da Saúde, Fiocruz, e no relatório dele tem os links dos guias e manuais. Vale ressaltar que todos os integrantes da comunidade escolar, da unidade, precisam ser previamente capacitados sobre a correta implantação dos procedimentos operacionais padrão e planos complementares. E aí segue a conclusão do COI. Ante o exposto, considerando todas as necessidades envolvidas para o retorno às atividades práticas presenciais, com segurança para servidores e estudantes, este comitê orienta ao GT e, consequentemente, ao Conselho Superior que, para a retomada de atividades práticas presenciais, devem ser observadas todas as garantias de cumprimento dos protocolos, além das questões elencadas acima. Neste contexto, cada campus deverá se responsabilizar, junto à respectiva comunidade escolar, para o cumprimento dos devidos protocolos de segurança, sem os quais não recomendamos a retomada das atividades práticas presenciais, enquanto perdurar o estado de isolamento social mantido pelas autoridades locais. É de se observar que a minuta, agora, enfim, são palavras minhas, que a minuta de resolução encaminhada a esse Conselho Superior não contempla as orientações do COI e não garante que o retorno presencial será precedido e acompanhado de todas as medidas sanitárias necessárias, uma vez que essas não estão expressas na minuta de resolução. Por fim, eu acho que é importante a gente
vê o contexto que nos cerca, é notório que tem sido noticiado que os casos de internação por conta de Covid-19 voltaram a aumentar no Brasil e que o medo da chamada segunda onda de contaminação, que volta a atingir cidades de várias partes do mundo, aflige também a população do DF. Nossos estados vizinhos, Goiás e Minas Gerais, têm apresentado alta média móvel de mortes, conforme pode ser visto em reportagem que consta no portal G1. Goiás teve aumento de 68% no número de casos e Minas Gerais aumento de 89%. Esse aumento, inclusive, impacta a rede de saúde do DF, que acaba absorvendo grande quantidade de demanda por saúde da região do entorno. Dito isso, é de se esperar que o DF, apesar da estabilidade atual, observe aumento no número de casos entre seus habitantes. Aí, como parecer conclusivo, a partir de todas as considerações elencadas acima, e apesar de reconhecer o árduo trabalho realizado pelo GT, que apresentou resultados realmente relevantes em um prazo muito exíguo, apesar disso, esse parecer vai na direção da não aprovação da resolução proposta e pela continuidade da suspensão total das aulas presenciais no IFB. É isso, e eu encerro o meu relato. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou passar aqui no chat, quem quiser se inscrever, para alguns outros conselheiros falarem, e depois o Paulo gostaria de fazer a complementação. E aí também vou complementar a fala do Pedro, né, quando ele coloca no relato que alguns campi, inclusive que estavam interessado ou solicitando, né, argumentando em relação à possível volta ou o início das atividades híbridas, não encaminharam a tempo do prazo estabelecido pelo COI, tá? Então, isso é fato, e ontem a Cristiane, que preside o COI, falou que 2 campi, que foram Samambaia e Taguatinga, enviaram ontem à noite, ontem no final do dia, os relatórios, tá? Então, é só para falar que esses campi enviaram, só que de uma forma demorada, né, para além do prazo estipulado, que acaba também prejudicando um pouco o andamento dos trabalhos. E concordo com o relato do Pedro, que realmente o grupo de trabalho se debruçou junto ao grupo de trabalho e depois o COI, que foi demandado, num tempo bastante exíguo para fazer o levantamento, né? Mas isso fez com que também a comunidade avançasse na discussão. Eu acho que isso foi muito bom no sentido da gente começar a se preocupar mais com as questões dos protocolos, como foi colocado lá pelo parecer do COI, e os planos de contingência, né, que já tem algumas instituições. Então, aqui, acho que Josênio pediu a palavra. Pode falar, Josênio. Boa tarde, colegas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o professor Pedro pela excelente explanação e colocação de todas as situações pelos pareceres emitidos pelo COI e pelo GT. Em contrapartida, eu gostaria muito de chamar uma reflexão com relação a esse retorno que vai expor diretamente toda a comunidade, né, no sentido de o aluno, ele vindo para o campus, ele vai ter que pegar ônibus. Um dos maiores índices de contaminação no DF e no Brasil é justamente essa locomoção, né, dentro dos meios de transportes públicos, né? Ademais, esse aluno, sendo contaminado, ele pode levar a contaminação para os entes queridos na sua residência, né, pais, avós, dentre outros, além de também contaminar a comunidade acadêmica interna, os professores e os servidores, né? Ademais, eu destaco a recomendação do Anderson, da PRPG, com relação à necessidade, né, de locação de força de trabalho necessária para a execução de atividades práticas, né, com respeito à questão da equipe técnica, docente, servidores envolvidos nesse processo, né, e com relação também às condições sanitárias dentro do próprio campi, né. Ademais, também, a questão das planilhas, poucos campos enviaram, como foi colocado. O Campo Ceilândia também enviou, embora o Campo Ceilândia tenha a opinião de que não vai retornar atividades, independente de qualquer situação,
Essa é a posição do Campus Ceilândia, que não retornaria às aulas práticas laboratoriais, tá? E tem a questão também do parecer do COI, né? O próprio COI, né, fez esse levantamento e eles nos orienta realmente ao não retorno dessas aulas presenciais, né? Então, diante desse contexto, eu sou totalmente favorável ao parecer do professor Pedro, né, de não retornarmos às aulas práticas presenciais, enquanto não tivermos condições sanitárias, né, e que essa pandemia esteja realmente equalizada, esteja, no caso, contida. Muito obrigado a todos. Obrigada, Josene. Mais algum conselheiro ou conselheira? Tinha alguém que levantado a mãozinha, mas eu não sei quem é. Depois sumiu. Tinha sido eu. Então tá, Josene. Mais alguém, gente? Quer fazer algum comentário? Olá, Sérgio. Oi, Lu. Levantar a mão. Gostaria que falasse. Senhor Lacerda, o senhor pediu... Sim, levantei a mão. Então, boa tarde. Sim. Bom, é a minha vez? Tá. Sim, Lacerda, depois a gente processa. Tá. Não, eu queria parabenizar aí o relato do Pedro, e desde o início aqui, em nome da CONTAG, né, a gente é externo, mas parabenizar todo esse trabalho aí do IFB e o relatório do Pedro, porque a gente tem sim essa preocupação. Aqui na CONTAG a gente atualiza esses dados da Covid. Na verdade, eu tenho esse papel porque lá também eu assessoro a pauta da saúde. E, realmente, até agosto, nós tivemos ali um aumento sempre crescente dos casos. A partir de agosto deu uma melhorada, mas entre a primeira semana de 7 de novembro e a segunda semana de novembro, no Brasil, nós tivemos um aumento do número de casos de 65%. Isso no Brasil, de maneira geral. E número de óbito de 47% na primeira quinzena de novembro. Então, há uma tendência, né, não só no mundo, mas há essa tendência de mudança no Brasil. E se a gente não tomar os cuidados devidos, a gente pode ajudar a que essa tendência aumente. Ou a gente pode contribuir para que essa tendência reduza. E se a gente abrir as aulas presenciais, a gente com certeza concorda plenamente aí com o colega Josênio, que falou sobre a questão dos transportes, né? Que são. E a gente sabe que os nossos estudantes utilizam muito o transporte público, que é um dos meios mais que contribui para a contaminação. Então, me parece bem acertado aí o parecer do Pedro. Eu acho que é uma contribuição importante que o IFB dá nesse momento, de não ser favorável, neste momento ainda, o retorno das aulas de forma presenciais. Queria destacar isso só. Obrigada, conselheiro Lacerda. Vamos passar para o Rômulo. Oi, Lu. Olá, pessoal. Boa tarde. Enquanto membro do GT, né, participei de toda a discussão, levantei as informações também aqui junto do Campus Gama, né, e representando um campus que tem a proposta do retorno, né, com a sua organização e o trabalho que foi feito nos últimos meses para um preparo para esse retorno, né. Então, aqui no Campus Gama, fazendo um breve histórico, né, desde o mês de julho nós já estamos trabalhando em planos de contingência aí para tentar, quando for possível, fazer esse retorno, principalmente dessas disciplinas. Então, nós já tínhamos um levantamento de quais são as disciplinas, quais são os cursos que têm essa maior demanda por essas práticas, né? Então, de todos os cursos, todas as áreas do campus, apenas 2 áreas que foram as de Química e de Alimentos, tem essa demanda por essas aulas práticas presenciais. Todas as demais áreas nossas aqui conseguiram resolver 100% dos seus planos de curso de maneira não presencial.
mas aí a gente ficou com esse certo gargalo nessas duas áreas, até mesmo por esse viés industrial, né, por essa questão das práticas ali muito específicas, como dizem na área de química, né, então, como que você vai ensinar um estudante a mexer com uma pipeta se você não estiver dentro de um laboratório com ele? Então, no Gama, nós já vínhamos, desde o mês de julho, fazendo essas projeções, seguindo essas determinações dos órgãos de saúde e de vigilância sanitária, organizando os espaços para ter o respeitado a ventilação desse espaço, o mínimo ali de estudantes para estarem circulando ali dentro da instituição. E eu chamo a atenção principalmente para essa questão de infraestrutura, né, dentro do nosso campus. Então, cada campus tem uma diferença e tem suas diferenças em infraestrutura, em espaço, em organização ali dos seus ambientes de sala de aula e, no caso aqui, de laboratórios, né? Então, por essa organização, por essa infraestrutura do Campus Gama, com janelas muito amplas em cada laboratório, com a organização dos procedimentos operacionais padrão que nós temos para todos os laboratórios também, com o respeito ao estudante que não se sentia à vontade para voltar para uma prática agora, podendo trancar e voltar para cursar essa disciplina sem um prejuízo no tempo de integralização do curso dele, e com respeito também aos servidores, com a possibilidade de um registro de autodeclaração de grupo de risco, onde o servidor não vai ser obrigado a estar dentro de uma sala de aula, caso ele seja grupo de risco. O Gama entende aqui dentro do nosso campus, com essa conversa que nós já tivemos com os envolvidos, que nós temos condições de voltar minimamente com algumas das disciplinas, como foi colocado no relatório, seria o atendimento de pouco mais de 100 estudantes, 144 estudantes dentro do campus, para que a gente consiga atender essa demanda represada aí, principalmente dos estudantes concluintes, né, que foi a solicitação que nós mais recebemos deles, né. Então, com essa organização, nós entendemos que conseguimos seguir as determinações dos órgãos de controle, dos órgãos de vigilância sanitária, e fazer esse retorno seguindo essas determinações de maneira organizada no campus, garantindo a limpeza dos espaços entre uma aula e outra, para que a gente consiga dar vazão para esses estudantes, para essas turmas que estão concluindo, estão querendo ingressar no curso superior no ano que vem, no caso dos meninos do ensino médio, ou estão aí à mercê de conseguirem um trabalho graças aos cursos que concluirão aqui com a gente. Então, esse foi o entendimento que nós tivemos desde as discussões do Comitê Local de Emergência até as discussões com os coordenadores de curso, com a participação dos estudantes. Então, eu trago aqui um posicionamento da comunidade acadêmica do Campus Gama, onde a gente tem a proposta de organização do ambiente para esse retorno gradual em algumas das disciplinas práticas que estão com maior gargalo nesse período. Encerro minha fala, Lu. Obrigada, Rom, pelo seu relato, enquanto membro do GT e também como diretor de campus, que conduziu as discussões lá pertinente à sua comunidade. Aqui está escrito Germano e depois Vezani. Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. A minha fala também vai no sentido aí da gente tentar contribuir com o debate, talvez com contraponto. Eu queria parabenizar o conselheiro Pedro pelo relato dele, acho que foi bem bacana, num prazo muito curto para se fazer. Eu queria só pontuar que lá no Campus Recanto das Emas, a gente conversou com a comunidade sobre essa situação e foi uma decisão do campus não ter retorno presencial agora nesse semestre de 2020/2. O colegiado conversou com os estudantes e tudo, e a gente chegou a essa consideração, apesar de, como o conselheiro bem colocou, a gente vai continuar as aulas remotas com prejuízo pedagógico, porque todos os cursos do IFB são práticos, a gente tem muita prática em todos os cursos, na grande maioria, então não dá para dizer que os alunos eles vão ter a mesma formação que teria de forma presencial. Então a gente fez as adaptações que foram possíveis, mas a gente entendeu que não daria para voltar ainda presencialmente. Por isso que a gente não enviou os dados para a planilha do GT, porque essa decisão já tinha sido tomada, então a gente não tinha interesse em participar desse momento de retomada. Mas aí, um ponto que é interessante, até na fala do Baltazar, é sobre a pluralidade de visões, né? Então, a maior parte dos campi também pensaram como Recanto das Emas, mas outros entenderam que não, que vivem uma situação um pouco
diferente, né? Eu vejo que o eixo tecnológico desses campi são muito particulares, assim, muito voltados para a área aí industrial, mecânica. Eu também, pelo exemplo que foi citado, eu acho difícil pensar num técnico em manutenção automotiva que consiga finalizar o seu curso sem ter atividade prática, sem ter mexido lá no carro, no motor, ou, como o Rômulo falou, o técnico em química, sem ter mexido lá no laboratório, enfim. Eu acho que nesses casos, esses estudantes, eles não vão formar, né? A gente não vai conseguir que eles concluam, então isso já é uma premissa que existe. Só que eu acho que apesar das deficiências apontadas no relato do conselheiro do GT, eu vejo que assim as propostas de encaminhamento, né, desse grupo, ela coloca uma série de condições para que o campus que tiver interesse em tentar realizar essas atividades práticas, ele tem que atender. Então, ele tem lá, como o Rômulo também completou, o docente, ele não pode fazer parte do grupo de risco, ele, ele avalia se ele tem condições de fazer essas atividades, assim como o técnico de laboratório também, não é nada que eu entendo que seja impositivo. Então, se um deles, ou docente ou técnico de laboratório, entender que não tem condições, isso já não vai acontecer. Tem que ter avaliação do colegiado, que tem representação estudantil, tem que ter avaliação do COI local. Então, tem uma série de medidas que têm que ser cumpridas, alcançadas, para que isso seja possível, né, para que essa oferta ela efetivamente aconteça. Então, a gente fala de medidas sanitárias, mas tudo que tem hoje, eu entendo que os campi, eles que se propuserem a fazer isso, vão ter que conseguir cumprir em relação à distância, à limpeza. Isso eu acho que é uma coisa que vai ter que acontecer. Eu acho que é importante também a gente avaliar o contexto local. A Secretaria de Educação, ela ainda não retornou, eu acredito, porque ela não consegue dar essas condições nas escolas. Muitas escolas não têm nem sabonete, tem escolas com pouquíssima infraestrutura, escolas fechadas, sem ventilação. Então, acho que é um risco que eles colocam, e é uma condição que eu vejo diferente no IFB, que já fez aquisições de materiais para poder EPI, álcool gel, instalou, na maior parte dos campi, pias por todo o local. Então, eu acho que dá para fazer, assim, é uma comparação, são diferentes as duas instituições, e cada comunidade tem as suas particularidades, né? Assim, eu acho que, já concluindo a minha fala, por mais que o Campus Recanto não tenha interesse, os demais, eu fico muito sensível aos campi que conversaram sobre isso, que dialogaram e acreditam que tem esse interesse. Eu acho que é um risco que o campus vai assumir e talvez tentar deixar isso de forma clara, porque que cada campus vai fazer ou não. Eu não me sinto pressionado enquanto dirigente de um campus, se os outros campos estão fazendo, porque a gente tem isso muito bem conversado e definido na nossa comunidade. Então, eu tenho muita tranquilidade para explicar para qualquer pai, qualquer responsável, por que a gente não retornou, apesar de ter alguns campos que estão fazendo as atividades práticas em laboratório, o nosso optou por não fazer. E eu entendi que o parecer do COI, ele não é contrário, mas ele reforça a necessidade do cumprimento daquelas medidas que estão amplamente publicadas aí no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Enfim, é isso. Eu acho que, para concluir, a gente precisa avaliar que o isolamento ele já caiu muito, assim. A gente vê o comércio ele foi todo reaberto, shopping, cinema. Eu acho que o estudante que se propõe aí, o responsável que também toma essa decisão de que o estudante tem condições de ir para a escola, é o estudante que já pode, já não está mais nesse isolamento, ele é uma decisão dele, da família, ou do estudante que já é trabalhador, que muitas vezes levanta cedo e não parou, que está pegando ônibus todo dia e só não está indo para a escola porque não está tendo essa possibilidade. Então, eu queria só fazer esse contraponto. Eu acho que é importante a gente pensar que pode ser, eu acho que atendidas essas condições, a gente pode, talvez, pensar nesses campi que tem essa possibilidade em ofertar as disciplinas específicas, com laboratórios reduzidos, enfim, é só deixar aberto a essa possibilidade. Obrigado, desculpa a fala longa. Obrigada, Germano. Vamos prosseguir aqui com o Vesani. Boa tarde a todos e todas. Eu não vou abrir minha câmera, porque minha casa está uma bagunça e eu estou em pleno processo de mudança aqui. Mudança não, repaginação da minha casa. Então, me permitam não abrir a câmera. Mas assim, gente, eu quero pontuar em dois aspectos que me chamam muito
a atenção, eu tenho acordo, já vou deixar de antemão, que eu tenho acordo com o que o Pedro coloca, com o que o Josênio colocou, com o que o próprio Germano colocou, mas o que a gente tem que entender é o arcabouço disso tudo. Tá? E eu vou começar falando especificamente pelo meu lado da segurança do trabalho, que efetivamente a gente tem essa questão, né? Então, assim, ó, isso eu já tinha falado há muito tempo atrás, também passo de falas aqui no IFSC. Para pensarmos em segurança sanitária, nós temos que pensar em 4 questões fundamentais. A primeira dela é qual o possível dano de infecção. Eu quero perguntar, claro que vai ficar jogado aqui, mas quem é de nós que pode garantir o dano da infecção? Quer seja as faixas etárias, quer seja aos envolvidos. Nenhum de nós e nem o mundo hoje tem uma resposta para isso. Existe tratamento para o agente biológico? Essa resposta é categórica. Não. Terceira, qual o risco de propagação coletiva? Josênio trouxe que o vírus tem um vetor, né, que gira e que anda. Aqui em Florianópolis, nós estamos em alta. Em Florianópolis, não, Santa Catarina, região sul. A propagação está se devendo ao relaxamento das pessoas achando que o vírus não existe mais. Né? Então, esse é um terceiro ponto. E o quarto ponto, quais as formas de transmissão desse agente? Todos nós sabemos como é que é. Então, não é a questão de álcool gel exclusivamente, não é a questão dos EPIs. Nós temos que ter EPCs, nós temos que ter distanciamento social, nós temos que ter o distanciamento local. Para termos uma ideia, se nós tivermos uma sala 8 por 8, que dá 64 metros quadrados, e nós tivermos aí 40 alunos para colocar dentro, vamos imaginar, nós teríamos 12 alunos mais o professor, 14 pessoas. Isso não é só o quantitativo de mobilização das pessoas, mas também, e aí vem outra reflexão que eu quero trazer, é a questão pedagógica. A questão pedagógica é fundamental. Que esse ano vai ser atípico para nós todos, como docentes, como tais e como alunos, isso aí ninguém duvida. As particulares, elas estão dentro de um escopo dando as aulas não presenciais, porque elas têm infraestrutura. Nós começamos timidamente, e eu digo isso também pelo IFSC, e estamos ainda engatinhando em uma série de coisas. Agora, quando se vem um relato em que nós não temos condições físicas de assumir a responsabilidade, e essa questão pedagógica, ela permeia, acho que nós temos que, em algum momento, discutir essa questão pedagógica, porque o aluno não vai ficar prejudicado. E nem nós queremos isto, mas nós necessitamos de pensar em ferramentas de capacitar esse aluno, seja a posteriori, certo? E não no momento onde o vírus ainda está. Nós estamos saindo de uma primeira onda que sequer nós baixamos, e já estamos entrando numa segunda, haja visto o noticiário que está aí. Então, assim, gente, com o perdão da palavra, acho que o IFB ou são todos os campos, não adianta o campus A, o campus B não voltar e o campus C resolver voltar. Quem é que vai assumir isso? Quem vai assumir isso é a reitoria, não é o diretor. Não adianta eu, se fosse diretor, assumir a responsabilidade. Existe uma coisa também atrelada a isso, chamada responsabilidade civil e criminal, que muita gente não fala disto, mas é a realidade. Se eu expor um indivíduo, se eu expor um servidor, se eu expor um aluno, e isso gerar um processo, nós vamos ter graves consequências. Eu, particularmente, se fosse diretor, não gostaria de assumir uma responsabilidade, até porque eu sei que isso não vai ficar no circuito do campus. Ele vai ir para a reitoria, que vai ter que ter a resposta
e que vai ter o ônus maior com relação a isso. Então, assim, acho que a gente tem que refletir isso, tem que refletir as formas. Talvez, eu sei que as práticas laboratoriais em alguns cursos são necessárias, nós temos isso nos cursos de saúde, estamos discutindo, inclusive, a não aplicação ou a não oferta para 2021, até para que se saneie esse número de alunos que está com déficit, né? Uma ideia seria, de repente, você oferecer FICs, eu vi o Josene falando ali no início, FICs para complementação da carga horária, isso vai ter que acontecer. Então, é assim, nós temos que pensar do ponto de vista da segurança sanitária, que isso é extremamente importante, e não podemos relegar a questão pedagógica. Agora, pensar o pedagógico é sair para fora da caixinha. Nós não podemos pensar o pedagógico como se tivesse tudo normal. Se tivesse tudo normal, todos estaríamos dando aula. Mas nós estamos vivendo um momento atípico. Desculpem aí não me colocar a câmera, mas era isso que eu tinha que colocar. Muito obrigado. Obrigada, Vezane, pelo seu relato, também sua experiência como segurança do trabalho, especialista em segurança do trabalho. Patrícia Lima. Olá, estão me ouvindo? Boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer algumas ponderações, assim, no sentido também, né, de compreender a situação que todos estamos passando, é um momento muito complexo, e principalmente porque, diferente do Campus Brasília, né, alguns campi acabaram não conseguindo, né, fazer as suas ofertas na completude. E nós já trabalhamos, né, no sentido de fato, adaptar, né, o máximo possível das nossas atividades ao ensino remoto. Então, fizemos toda essa organização. E a não participação, né, o não querer, né, de se trabalhar com essas atividades práticas de laboratório presenciais, eu gostaria de deixar claro que não significa que a gente não conseguisse, né, trabalhar e realizar as nossas atividades de protocolos, né, de seguir os protocolos, de cumprir aquilo que é necessário, que vai além disso tudo, né, o pensamento, a discussão no campus, né, e em todos os colegiados, vai também para se entender esse momento que a gente está vivenciando, né, o momento de agora, que exige que a gente pense nessas questões de saúde, né, e de segurança, e que são muito importantes, muito caras, né, para nós nesse momento. Então, só para deixar isso muito claro, no sentido de compreender a situação de cada um, mas de que o não participar não é porque não estejamos nos eximindo das nossas responsabilidades internas administrativas do que a gente tem que fazer, não é isso. É que ultrapassa essas questões meramente do dia a dia, né, de trabalho, de protocolos, ultrapassa isso. Então, os pensamentos e as decisões, elas foram além desse fazer aí de protocolos, e isso que eu queria ressaltar. Obrigada. Obrigada, Patrícia. O Comete levantou a mão. Boa tarde a todas e todos. Estou estacionando aqui para falar com todos. Só um segundo. Pronto, já estacionei, seguro. Gente, vou abrir aqui minha câmera. Eu estou seguro. Eu concordo com tudo que foi falado aí, né? Acho que não pode esquecer o que o Pedro colocou no relato dele, um relato muito bem feito, que todos elogiaram, e eu elogio também. Eu participo lá do COI, e eu faço minhas palavras também dos diretores que dizem que a demanda continua, né? Nos campi das aulas práticas e tudo. Por exemplo, o Comete, ele dá aula de trator, né? De mecanização. E dirigir trator, sim, se pressupõe que o sujeito monte no trator, né?
pisa na embreagem, troca a marcha, faz aquelas coisas. Depois ara a terra, tudo isso. Mas dessa vez eu fui obrigado a ir ao campus e fazer um vídeo, né? Como é que faz, tudo, para ele, o aluno ter uma noção do que vai acontecer, mas ele vai fazer depois, quando a gente tiver uma condição um pouco mais segura para a gente retornar. Foi isso que o campus decidiu, e particularmente como professor eu fiquei muito feliz, porque era a minha posição pessoal, eu não queria interferir no campus como um todo e nem no colegiado. E os colegiados todos foram unânimes, e por isso que Planaltina, inclusive, nem preencheu o formulário, em não ofertar aulas práticas presenciais nesse momento, né? Não porque não tem demanda, porque não tem todas as necessidades, mas porque tem muita coisa envolvida. Tem processos assim, tipo assim, um aluno ir lá em Planaltina para uma aula prática de um laboratório. E aí ele correu o risco de transporte, etc, etc. Aí, tudo isso, a gente está cansado de falar. Isso que eu estou falando até agora, todo mundo já falou e repetiu. Mas o que eu vou falar a partir desse momento, eu não sei se alguém já falou aí nessas reuniões. Eu vou falar agora. Na semana retrasada, o Marista abriu. Marista é a escola, a minha filha estuda fundamental, né? 6º ano. Abriu a possibilidade das aulas presenciais. Sabe o que a gente chegou à decisão lá em casa? De deixá-la ir. Eu fui à sala de aula para constatar como é que era o distanciamento. Eu fui lá, fiz questão. Eles não queriam deixar eu entrar, eu fiz uma conversa lá, o coordenador me levou até a sala e eu vi. Tinha 6 alunos nas salas, 6 ou 7, bem distanciados, todo mundo com máscara, né? Assim, um aspecto muito seguro, sabe? Muito seguro. Os recreios, como é que são as coisas, os procedimentos. Nossa, eu fiquei encantado. Porque eu fui lá mais como diretor para entender, porque o dia que eu receber um aluno presencialmente no campus, como é que eu me portaria, né? Isso na semana retrasada. E ela começou a aula presencial. A semana passada, terça-feira, e eu estou de férias ainda até hoje, né? Mas ossos do ofício. Assim, a gente se diverte estando dentro da escola, porque a escola é a nossa vida, né? Na semana passada, eu de férias ainda, eu tinha tirado umas fériasinhas, e eu estava no telhado lá de casa, nós estamos reformando lá, e eu fiquei soldando na segunda-feira o dia inteiro, carregando peso, etc. E aí, eu não estou muito acostumado mais com essas coisas pesadas, e achei que aquelas dores musculares minhas da terça-feira fossem por causa desses exercícios. E aí eu passei terça tomando Torcilax, e aí fui, trabalhei. Quarta trabalhei também, fiquei meio para baixo, cansado. Aí eu falei, já a idade está pesando. A idade está pesando, os exercícios, etc, etc. E passei uns 3 ou 4 dias com muitas dores no corpo. E tomando meu Torcilax, né? Sem febre, sem nada, só dor no corpo. E aí foi sexta, melhorei, trabalhei na obra lá, sábado o dia inteiro, até de tardezinha. Domingo, à tarde, fomos almoçar. Fomos aqui no Tião e comemos um torresminho maravilhoso. Tomei uma cervejinha, fui para casa e descansei. Quando eu acordei à noite, no domingo, eu acordei sem sentir gosto de nada. Falei, opa! Acendeu uma luz vermelha já. Falei, tô com a Covid. Aí na segunda-feira de manhã, eu sem sabor, não sentia paladar, né, o olfato. A minha esposa também não, e a minha filha também não. E a minha esposa teve esses sintomas também de dor no corpo. E eu até achei que fosse uma gripezinha, né? Lembrei até de uma certa pessoa que fala que essas coisas aí são gripezinhas. E aí nós fomos no hospital de manhã cedo. Pasmem, a fila, chegar no hospital aqui no final da Asa Norte, tinha uma fila para que, assim, suspeita de Covid para cá, suspeita de Covid para cá. É interessante, era assim, um fluxo contínuo. E aí foi, o médico mandou fazer o exame, e aí fizemos o exame, fomos lá no Sabin fazer o exame, a mesma coisa, uma fila enorme de gente entrando para fazer. O cara olhava de longe e já dizia, Covid, para lá, Covid, para lá. É uma coisa impressionante o volume de gente que está fazendo esses exames. E aí,
Isso foi na segunda de manhã. Quando foi segunda à noite, veio o resultado da minha filha já positivo. E na terça-feira veio o meu e o da minha esposa positivo também. Então, hoje, sexta-feira, né? Aparentemente, eu já estou fora do período de transmissão. Mas eu, na segunda-feira, parei numa reflexão muito profunda. Eu não sabia se eu tinha Covid de verdade, né? Que eu estava ainda esperando o resultado. Mas eu comecei a analisar onde eu estive na semana passada, que eu estive no campus, na semana retrasada, a minha filha, né, que esteve na escola, quem é que pegou, onde pegou, com quem pegou, e agora? O distanciamento que eu tinha antes, e eu estou mantendo agora, né, e a máscara, é maior agora do que antes. Eu já estou fora do período de transmissão. Mas mesmo assim, eu estou preocupadíssimo. Aí eu comecei a fazer aquelas reflexões. Eu tive no campus e estive na semana retrasada numa reunião presencial lá no IBRAM, né? Resolver o problema do campus. Mas eu usei máscara, mas eu distanciei. Mas foi suficiente? Será que eu não transmiti para alguém? Eu comecei a fazer essas reflexões. Eu, como diretor no campus, vamos supor que eu tivesse tido as aulas presenciais já, com um aluno lá dentro. Eu me sentiria como, eu agora com a Covid, se eu transmitir para um aluno ou não. Ah, mas eu usei gel, álcool gel, eu botei máscara, Sim, mas em todo lugar que eu fui tinha máscara e tinha distanciamento. De quem que eu peguei? Essa foi a minha reflexão que eu comecei a pensar. E agora, o que eu fiz com a Clara? Quando eu pensei que pudesse ter Covid, de manhã eu falei, não vai para a escola. Na terça já não foi, né? Quarta, quinta, sexta. E a semana que vem também não vai. Né? Por quê? Porque a gente vai ter que preservar os demais. Mas será que ela não pegou na escola? Não sei. Como é que eu vou saber? O Vezani falou um monte de questões aí biológicas, né? A gente não sabe de quem pega, não sabe como para quem transmitiu ou não, se transmitiu ou não. Uma coisa que a gente sabe que distanciamento social funciona, né? Que a máscara ajuda muito, funciona muito, a gente sabe. Mas eu sei que essas coisas me levaram a mais reflexões. E agora? E eu vou na última fala, a institucional. Assim, o Comete passou Covid para os seus alunos lá no campus. Um irresponsável de um diretor. Né? Eu não gostaria de ouvir isso. Juro que não. E não gostaria de ouvir que o IFB transmitiu Covid para ninguém. Para ninguém. Então, gente, eu acho, sim, que a gente precisa voltar às aulas práticas presenciais. Nós precisamos, mas não agora. Eu fico aí com a fala, inclusive, de alguns diretores que já falaram, do COI, e muitos falaram, José falou, Vezani, todo mundo aí, o próprio Pedro. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, gente. Foi a palavra que a gente pediu desde o primeiro dia. Paciência. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Vamos esperar um pouquinho mais. Ontem a Globo, à noite, deu aumento de 54% na média móvel de mortes. Olha, eu estou muito feliz, porque os sintomas que eu tive foi dor no corpo. Mas nada. Eu já voltei a sentir o paladar das coisas. Anteontem eu já senti um pouquinho, ontem um pouquinho mais, e hoje eu senti cheiro de perfume. Olha, foi só isso. Mas eu sei de gente sendo entubada, de gente morrendo. E eu não gostaria de estar nesse grupo. E eu pensei que eu pudesse estar também um dia, né? Mas felizmente, o Pedro já passou pela Covid, né? Felizmente ele está bem aí. Então eu queria só assim, trazer para vocês um pedido. Assim, pedido não, a minha corroboração dos colegas que já falaram, aguardar um pouquinho mais. Ter um pouquinho mais de paciência. Porque é muito justo esse pedido de todo mundo dar essas aulas práticas. Mas, além disso, ainda tem algo mais. Eu sei que o colegiado lá de Riacho Fundo, acho que foi assim, bastante impactante, né? O Pedro leu aí a fala deles, que não queriam dar diploma pós-mortem. Eu não vou chegar até isso. Mas eu não vou chegar até isso porque eu já estou percebendo que a gente vai ter uma responsabilidade institucional de aguardar um pouquinho mais, tá bom?
Era só esse o relato. Fiquem na paz e eu agradeço. E desculpa ter alongado, mas eu estou muito bem aqui. Estou muito feliz porque eu estou bem. Fiquem na paz. Obrigada, Cobete, pelo seu relato, as reflexões. Que bom que você está bem. Eu acho que a Covid é isso, é uma loteria, ninguém sabe quem vai pegar e também ninguém sabe daqueles que pegam, quais vão ter sintomas mais severos ou menos. Que bom que o seu não foi, nem de sua família, né? Não tem inscritos aqui, o Paulo Vanderlei, que é coordenação do GT, ele queria fazer uma fala também, eu vou passar rapidamente a ele, e se tiver mais alguém, senão a gente já passa para o encaminhamento. Deixa eu habilitar minha câmera aqui. Não tinha me mostrado ainda. Eu peço a fala, pessoal, eu agradeço a fala de todos os conselheiros que se pronunciaram, agradeço o relato do Pedro como relator. Eu só queria ressaltar, do Conselho Superior partir para o encaminhamento, queria ressaltar só o papel do GT, novamente, que é para ficar claro e para a gente evitar algumas discussões que, infelizmente, ocorreram durante a execução do GT. Então, o papel do GT, designado pelo Conselho Superior, foi fazer avaliação de diagnóstico. Apesar da gente não ter se atido único exclusivamente a essa avaliação de diagnóstico, que é o produto formal do GT, vamos dizer assim, o GT ter ultrapassado um pouco as suas determinações, mas o entendimento do GT é que o papel do GT nunca foi, primeiro, propor um retorno ou um não retorno. Acho que a proposta foi sempre de avaliar e tentar deixar o máximo possível as opiniões pessoais dos membros do GT de fora das discussões. Então, trazer, de fato, informações coletadas e informações técnicas relevantes para o processo. E pelo prazo que a gente teve, que de fato foi exíguo, agradeço o Pedro por ter ressaltado esse ponto, a gente se ateve à entrega dos produtos do GT e não fez a análise da documentação encaminhada pelo COI, deixando essa análise a cargo do COI. Então, foi uma decisão interna no GT. Todas as decisões do GT elas foram avaliadas, foram votadas. Infelizmente, a gente teve um colega que pediu desligamento por questões pessoais, mas eu refuto um pouco essa questão só nesse sentido. A gente debateu, votou, considerou, inclusive a gente teve sugestões para essa minuta que foram encaminhadas pelo colega que pediu para não ficar. E eu só queria ressaltar isso, que a intenção o GT não tem intenções, não tem uma intenção de voltar, não tem uma intenção de não voltar. A intenção do GT foi trazer os subsídios para que fosse de fato debatido e discutido no Conselho Superior, e foi esse debate extremamente salutar que eu pude acompanhar até o momento. Então, se vocês não tiverem alguma dúvida, vou pedir licença para me retirar, para vocês poderem fazer o encaminhamento à vontade. Se não tiver nenhuma consideração para mim como membro do GT ou como presidente do GT, eu peço licença. Tá, joia. Obrigada, Paulo. Algum conselheiro gostaria de fazer alguma pergunta para a coordenação do GT? Acho que não, né? Não tem manifestação aqui. Eu agradeço, Paulo, os esclarecimentos e a condução também, tá? E eu agradeço muito ao que foi colocado também, Luciano, só para ressaltar que a ansiedade do GT sempre foi a gente debater, de fato, da forma mais ampla e aberta possível. Eu agradeço pelo debate muito salutar que está acontecendo aqui no Conselho Superior agora. Obrigado, pessoal, e com licença. Então, tá joia. Algum conselheiro ou conselheira gostaria de fazer mais alguma fala, manifestação sobre o processo, sobre o parecer, sobre o relato? Não, né? Todo mundo está em silêncio, então comete. Luciana, eu acho assim, olha, Sim. eu vou ser bem franco. Pelo clima que eu observei e tal, né, e pelos resultados e tal, eu acho prudente
a gente deixar para a próxima reunião ordinária do Conselho Superior retomar o debate se há algum fato novo, né? Se o país piorou, melhorou, reavaliar isso aí e deixar em suspenso, para evitar que eu acho que é até desnecessário a partir para uma votação. Eu percebi assim que, né, pelo menos os conselheiros que se manifestaram aí, a maior parte se manifestaram mais para ter uma prudência agora. Minha sugestão seria essa, né? É isso aí. Sim, tá bem. Tá, obrigada, Comete. O Germano tem uma inscrição, não sei se é sugestão também. É sugestão, assim, apesar de ter trazido esse contraponto, eu não sou contrário ao que o pessoal falou, eu acho que a avaliação conjunta, né, que a gente está para debater, eu só acho que seria interessante, talvez a sugestão do Comete, deixar na próxima reunião ordinária, mas não deixar perder de vista, retomar esse debate, né, a gente vai ter que ir avaliando isso constantemente, e pode ser que tenha outro cenário, enfim, a gente tem que continuar sempre conversando sobre essa questão. Até porque a comunidade dos campi vão cobrando da gente, né, esse retorno e tudo, só para a gente poder deixar isso em vista. Obrigado. Tá. Então é isso, Germano e também Comete, né? Eu acho que a questão é não parar a discussão. Eu acho que ela foi iniciada, foi muito bom porque fez muita gente pensar, ouvir. Eu acho que, principalmente na reunião, o Pedro estava participando, o Rômulo e não sei mais quem, que a gente fez com os professores e técnicos, e ali a gente teve muitas posições diferentes, tanto favorável a ter um início de atividade híbrida, quanto contrário, né? E assim aconteceu também no COI, com os comitês locais, do COI junto aos comitês locais, e a grande preocupação dos comitês locais em relação aos protocolos, aos POPs, né, que seriam os procedimentos operacionais padrão, e pelo relato que veio de alguns campi, inclusive, eu não sei, apesar do Germano aqui ter comentado, né, da situação nossa de infraestrutura ser melhor que da Secretaria de Educação, mas me surpreendeu, né, e vocês devem ter visto pelo relatório, alguns estão falando que ainda não tem, por exemplo, termômetro, mesmo que seja um placebo não, mas é algo que está sendo adotado, né, a falta também, às vezes, de materiais de limpeza suficientes. Então, isso é algo, até pela construção do que os campi foram preenchendo, mostra algumas fragilidades ainda para uma volta no início, um start da questão híbrida, né? Mesmo que seja para poucas pessoas. Então, assim, na linha do Comete e também do Germano, a ideia é que a gente não pare os trabalhos, sabe, que na verdade eles sejam aprofundados e que a gente vá na linha de fazer esse plano de contingência, fazer os POPs. Alguns disseram que tem, mas não estão descritos. Eu acho que a gente organizar em termos de colocar também no site, de ser validado, de ser discutido entre os comitês locais, a gente entende da especificidade de cada campus, mas que possa haver trocas entre POPs de um campus e outro, e da reitoria, e sendo validado pelo COI, e que a gente traga na reunião ordinária mais informações, vá complementando esse processo, que é um processo, eu acho que, de amadurecimento, ao mesmo tempo, de acompanhamento ao cenário local e nacional, né? As notícias têm trazido um aumento em nível nacional da transmissão da Covid, mesmo que o DF, acho que nas últimas semanas esteja como estável, o Pedro mesmo ressaltou no parecer dele a questão do entorno está aumentando, e esse entorno reflete diretamente aqui no DF também, né? Então, acho que a proposta, juntando do Comete com o do Germano, seria pelas falas que houve, né? Então, não é o momento ainda dessa autorização, mas que a gente continue fazendo os estudos, aprofundando e trazendo mais materiais, e vendo junto ao COI também a situação de um levantamento, né, de servidores que já tenham sido contaminados pela Covid, servidores também que estão nos grupos de risco. A gente precisa ter esse levantamento mais preciso,
teve acho que um campus, aqui não tá, foi o Samambaia, né, mandou ontem à noite, e aí a Cristiane me mandou só hoje de manhã, eu vi que lá eles, para cada curso, eles escreveram quais professores são de grupo de risco e quais não. Então, assim, não é tão poucos que não são de grupos de risco, é uma quantidade que talvez seja considerável. Então, a gente precisa ter mais, uma visão mais aprofundada do cenário para, acho que, uma tomada de decisão aqui do Conselho Superior a partir das falas que vieram após o relato do Pedro. Pedro, passa a palavra que você pediu inscrição também. Oi, é só porque eu acho que a gente tem que, na decisão, assim, o GT foi formado para entregar um resultado, né? E a gente tem que ver se uma coisa é manter o debate dentro do Conselho Superior, enfim. O meu parecer foi muito contrário também em relação à minuta de resolução que estava proposta. Então, me parece que retomar, quando for retomada esse debate, essa discussão, eu acho que tem que ser feito outra minuta com esse olhar talvez mais atento do COI, com o COI chamando os docentes e técnicos de laboratório, chamando inclusive o Rômulo, que eu acho que lá, pelo que está no processo, o Campus Gama foi o que conseguiu se adequar, ou, né, pelo menos que mostra dentro do relatório que teria condições de garantir medidas sanitárias. Eu acho que, assim, minha posição, o GT entregou o trabalho dele. Eu acho que se a ideia era que aprovássemos aqui ou não tanto o relatório do GT, que é a volta, e a minuta. Eu acho que adiar significa que o GT continua funcionando, sabe? Me parece que não é o caso. Eu acho que, por mais que a gente volte a debater essa questão do retorno em uma conjuntura talvez mais favorável, eu acho que a gente tem que encerrar o trabalho do GT, até porque as pessoas que fazem parte ou fizeram parte do GT realizaram o trabalho que foi solicitado para eles. Eu acho que a gente tem que encerrar esse trabalho e, se for mantida essa discussão dentro do Conselho Superior, que seja a partir desse respaldo do COI, me parece, tá? E queria enfatizar a questão que o Paulo não está aqui, mas o trabalho que o GT fez nesse prazo tão exíguo foi surpreendente, assim. Eu sei que eles tiveram muito trabalho, o Paulo tem outras obrigações, aí as pessoas que fizeram parte do GT têm uma série de obrigações, os campi responderam aí, cada um também com seu tempo, porque tem várias obrigações. Eu acho que dentro daquilo que foi proposto e que com prazo que o GT se colocou, tendo em vista essa necessidade que ele se colocou de tomar decisão antes do retorno do semestre, foi um trabalho que realmente que me chamou muita atenção. Acho que eu queria parabenizar o Paulo nisso aí, e as divergências em relação àquilo que eu coloquei em relação à fala do Baltazar, porque eu acho que, da maneira como foi construído o GT, o desequilíbrio acaba fazendo com que a democracia ali não contemple, né? A democracia é isso, é maioria, e não se consegue, muitas vezes, numa democracia que se pese as outras questões. E eu acho que nem é só foi muito por conta do prazo mesmo, que algumas das sugestões do Baltazar não foram incorporadas, enfim. Mas, e colocar que eu acho que vale a pena ser debatido isso, continuar esse debate,
mas eu acho que não no GT que foi formado. Basicamente é isso. Assim. Então, eu acho que a gente não tem que adiar, digamos, o que foi proposto, que é a suspensão das aulas. Vai continuar, essa é uma questão das aulas presenciais ou não. Isso a gente não tem, não vamos responder agora, vamos adiar para a próxima reunião do Conselho Superior. Eu acho que a gente pode retomar isso na próxima reunião ordinária ou ter uma extraordinária para tal. Mas eu acho que a gente tem que tomar essa decisão de todo modo, porque, inclusive, os colegiados que se colocaram à disposição de voltar, o planejamento deles depende disso, né? Um simples adiamento, assim, olha, pode ser que na próxima reunião isso volte à pauta e seja aprovado essa resolução. Eu acho que não é o caso, tá? E eu acho que se for voltar à baila essa discussão, tem que ser em cima de outra resolução, inclusive. Ok, Pedro, acho que a ideia não é dar continuidade ao GT, porque ele cumpriu, né, o seu a sua atribuição nesse tempo que foi curto. Eu acho que foi um start muito bom em termos de metodologia, de complemento. Inclusive, a segunda tabela tem complementos que vieram de sugestões do próprio Baltazar, né, que ficou preocupado com as questões da segurança sanitária, e que aí houve a provocação do COI e do COI para os comitês locais. Então, acho que a gente tem um trabalho a ser aperfeiçoado, né, porque a metodologia está ali, as informações, elas estão ali e elas precisam ser recheadas, vamos assim dizer, né. Eu concordo quando você fala que uma postergação da decisão prejudica o planejamento do campus, isso é fala de diretor-geral, é fala de diretor de ensino, porque depende de uma decisão para fazer o planejamento, né? Então, eu acho que a questão é que, como você colocou lá no seu relatório, né, no final, que mantém suspensas as atividades presenciais no Instituto Federal de Brasília. Então, é isso que eu estou entendendo das falas que nós tivemos até aqui. É isso, né? Eu entendi isso além do seu relato, pelas falas tanto do Josênio, a do Vezani, Comete, aqui mais para o final. Então, continua assim, suspensas as aulas presenciais no âmbito do Instituto Federal de Brasília. Isso não quer dizer que os estudos, né, e cenários não continuem sendo trabalhados no âmbito da gestão. Ok? Eu não sei se mais alguém quer complementar ou se discorda desse encaminhamento. Então, a gente vai de acordo com a conclusão do relatório do conselheiro Pedro. Ok? Tá, Anitta, ok, Patrícia. Tá joia, gente. Todos de acordo? Eu queria agradecer a presença aqui dos conselheiros e conselheiras em mais uma reunião extraordinária aqui do Conselho Superior. Agradecer, Pedro, por também, né, assim como o grupo de trabalho fez as suas atividades em tempo exíguo, você também fez a leitura e a relatoria também um prazo mais curto do que o normal. Então, obrigada pela disponibilidade de estar fazendo essa relatoria aqui para nós. Então, é isso, gente. Queria desejar um ótimo final de semana a todos vocês. Não esquecendo que às 19h vai ter um bate-papo lá, de Planaltina, sobre cotas raciais. E semana que vem, quem puder, tiver interesse, nós vamos estar com a 9ª edição do Ser Negra para fazer discussão sobre as questões raciais, antirracistas, classistas, sexistas e também trazendo a discussão da periferia como centro, tá bem? Então, obrigada a todos e a todas.